Olá a todos, sou o Silvio Dias, aqui para mais uma aula do meu curso SQL, aula 6. Lamento imenso não ter podido fazer mais aulas, já há bastante tempo que não fazia uma aula de SQL. Tenho andado aí absorvido com a minha empresa, não é? Fazer todo tipo de trabalhos, tem-me ocupado muito tempo. Mas cá estou eu e hoje vou falar sobre há alguns cuidados que temos que ter ao modelar uma tabela e também como é que o devemos fazer. Também falar um pouco do Workbench e dar um lamiré, como se diz em Portugal, é uma introdução, como é que se conjuga depois aqui fazer a base de dados, modelar a base de dados no Workbench, depois todo o pensamento conceptual e a construção da mesma antes, não é? Quando vais para o Workbench já temos de ter uma ideia do que vamos fazer e depois como é que passamos aquilo para, por exemplo, termos um site onde podemos fazer consultas e apresentar resultados, por exemplo, um site de vendas, etc. E então, ok, vamos aqui dar já um exemplo. Por exemplo, vamos começar uma tabela para armazenar uma coleção de CDs de áudio. Uma tabela para armazenar a coleção de CDs de áudio, o que é que tem? Primeiro que tudo temos que começar a entender que há aqui alguns conceitos que estão ligados a esta área da modelação de base de dados, que é entidades, conceitos e propriedades. As entidades, poderá-se dizer que são o nome das tabelas, não é? Aquilo que as diferencia. Por exemplo, se tivermos um site de vendas, será, por exemplo, há alguns blocos de informação que a gente já sabe vai ter. Se é vendas, temos que ter um comprador e um vendedor, o produto que é vendido e depois as relações que se estabelecem entre elas, não é? Depois, cada entidade de conceito, por exemplo, um CD de áudio, que é uma entidade, tem algumas características que descrevem o CD de áudio. Por exemplo, o nome da música, quantas faixas tem, se for numa loja, qual é o preço, que tipo de música é, pode ser rock, pode ser pop, pode ser outra música étnica, como se diz agora, etc. Ora bem, vou-vos mostrar aqui, se lembram do Workbench, que está aqui, que eu comecei por fazer isto numa aula lá para trás e começámos aqui por definir uma tabela para a tabela cliente, onde tem aqui o nome da tabela, que é a entidade, o conceito, e depois aqui neste bloco as propriedades. Tem aqui a chave primária, nós já falámos disso em aula passada, e depois tem aqueles campos, aquelas propriedades que um cliente deve ter: o nome do cliente, o cartão do cliente, a data de nascimento, a residência. Poderia ter também aqui que em Portugal há, que é o número contribuinte, acho que no Brasil se chama, que é o CEP, né? Já fiz tantas aulas com eles que agora já sei. E o número contribuinte é do tipo int, que é inteiro, que está aí. Ok? Fazemos Ctrl S para salvar e criamos aqui uma outra propriedade. E depois isto sou eu costumo fazer, tento hierarquizar bem, não é? E acho que o número contribuinte é bom para estar aqui a seguir ao número de cliente, não é? Aqui esse, olha, até já nem me tinha lembrado, mas olha, ela está aqui, mas ainda bem, está aqui na chave primária, colocámos ali o número contribuinte. Porquê? Porque cá em Portugal o número contribuinte só existe um por pessoa, portanto, como não se repete, nunca vamos ter aquelas mensagens quando às vezes uma base de dados é mal projetada, que duplicação de resultados e dá um erro, porque cada consulta, cada tabela tem que ter algo que a diferencie exclusivamente. Quando não temos, pomos aqui um número qualquer e fazemos um autoincremento, que é aqui.
AI, quer dizer auto-incremento. Colocamos aqui e ele automaticamente gera um número por esta propriedade. Vamos apagar isto. Delete. Ok, tá. Ctrl S. Ok, continuando aqui com a minha apresentação. Eu tinha ali o cliente, claro. Estamos a fazer uma base de dados de vendas, tem que haver produtos vendidos, certo? E aqui poderíamos já começar pelo código diferenciador, o código de identificação do produto, e aqui deste lado é como a gente faz a narrativa, como é que a gente diz que se chama, não é? E depois isto em linguagem de programação não pode ir aqui com esta descrição toda lá para a base de dados, seria o código identificador do produto, seria o ID produtos. E já agora aqui já podemos começar aqui a pensar que tipo de dado é um tipo de dado int, que é inteiro. Também teríamos o número do produto e lá para a base de dados, para aquela tabelinha que eu mostrei agora um bocadinho, ia-se chamar nome. Depois, descrição do produto. Descrição. Estão a ver, aqui não leva cedilhas nem acentos, certo? Eu estou aqui a atualizar por vezes o padrão de programadores, que é o camel case, que é duas palavras, a segunda leva uma letra maiúscula. Há quem ponha aqui um underscore entre. Eu não costumo fazer isto, não prefiro assim. Descrição do produto, então, e estes dois do tipo achar, que é texto. Preço do produto. Preço sem cedilhas, pode ser tipo float. Podemos ter um produto que custe 52,50 cêntimos, aqui em euros, aqui em Portugal, está na União Europeia. O IVA do produto. O IVA aqui é int, porque é 23. E porquê é que eu pus aqui isto? Porque há certos produtos que têm IVA diferente. Um já é 23, outro é 12, outro é 5. Se é produtos para uma necessidade primária da alimentação, o leite, sei lá, o pão, tem um IVA mais baixo. Já se for produtos de luxo, tem um IVA muito alto. Portanto, o IVA muda, por isso aqui era interessante saber por aqui esta informação. E depois observações para qualquer coisa que a gente quisesse acrescentar. Podemos aqui ir já por esta aqui no Workbench. Ok. Vou fazer isto aqui, aí. Puxar para aqui. E vou a ver se eu consigo otimizar aqui o meu ecrã. Portanto, para sair deste modo, fazer escape, ok, e vou então. Portanto, código identificador do produto. Primeira tabela, lado direito. Então, vamos aqui e clicamos aqui uma vez e aqui podemos fazer logo o seguinte, como eu já falei em aulas diferentes. Como vai ser uma entidade diferente, vamos mudar de cor, vamos pôr o amarelo e ok, já está aqui. E 2 cliques para a gente selecionar a mesma, e isto vai ser a tabela vendas. Aqui fiz uma coisa que já vou mudar e eu já vos vou dizer o que é, porque eu não gosto de ver isto. 2 cliques aqui, 30 minutos para lá começar. Ok? É manias de quem programa. Ok. Então, primeiro campo será ID vendas, chave primária, e então, aqui nas vendas, ao contrário do cliente que tínhamos aqui o nome do contribuinte, que tornava este campo com um valor único, esta não tem, vamos fazer um auto-incremento. Portanto, quer dizer, por cada venda que acontecer, ela venda, a primeira venda é número 1, a segunda venda é número 3, a terceira venda é número 4 e assim sucessivamente. Portanto, não pode haver 2 vendas com o mesmo ID, correto?
Portanto, depois, que é que temos ID produtos. Olha, até me enganei, mas eu mudo. Como se muda? Isto ainda não é das vendas, isto é dos produtos. Não faz mal. Cliquei lá. Produtos. Produtos. E aqui é a mesma coisa. É ID produtos. Ok. Vamos aqui para a outra. Depois cá o temos aqui. É o nome do produto. Pode ser nome. Do tipo baixar. Baixar. Que é do tipo texto. O segundo é a descrição. Descrição. A descrição, como pode ser uma descrição longa, acho que 45 é pouco, vamos aqui arranjar um texto um bocadinho, pode ser um médio texto, ok? Se calhar ainda havia algum mais adequado. Temos sempre que adequar o tipo de dado mais ou menos em consonância com aquilo que vamos precisar. Ok? É uma boa prática. E digo-vos já que vocês devem fazer um estudo assim que é um bocado chato, e vou-vos dizer qual é, que é este. Vejam a quantidade de tipo de dados que há para aqui. Eu fazer uma aula só com isto, isto ia tornar-se muito. Há muita coisa na net e nós não íamos aqui perder muito tempo. Por exemplo, aqui este boolean, poderíamos escolher um dado boolean, por exemplo, poderíamos querer saber uma determinada pessoa que respondesse a um questionário para entrar num site, se é masculino ou feminino, e este dado na tabela pessoa poderia ser um campo tipo boolean, onde ele selecionava, por exemplo, num formulário, ele selecionava que era masculino. E aqui na base de dados introduzia um boolean. Por exemplo, um 0 ou um 1, por exemplo. Ok? Só para vocês ficarem a saber. Mede um texto, a seguir temos o preço do produto, que é do preço do tipo float. Eu pensei que ele fosse lá buscar float, para ver se ele vai lá. Ok, portanto, viram também que eu fui desta forma e ele, da vez de o ir procurar, escrevi float e ele já o assumiu. Depois o IVA do tipo int, portanto, escrevi, ele já fui lá buscar, e as observações do tipo também vamos pôr medium texto. Medium texto. Onde é que está medium texto? Medium texto. Ctrl salvar e já temos aqui. Vamos fechar isto para a gente ter. Ok, já temos aqui um cliente e um produto. Já poderíamos começar a pensar que tipos de relações é que o cliente tem com o produto, certo? Mas isto fica para uma próxima aula. Vamos aí continuar aqui com a nossa apresentação. Ok? E vamos passar para o próximo. Conselhos. Conselhos de quando estamos a modelar uma base de dados. Questionário. O que vai ser armazenado na tabela e que dados é que quer retirar. Certo? Temos que pensar nisto. Depois, de acordo com cada trabalho que nós temos. Ok? Garantir a consciência dos dados. Escolher o tipo de dado mais adequado para as colunas. Foi aquilo que eu estive a dizer agora um bocadinho. Por exemplo, se temos que saber se uma pessoa é masculino ou feminino, rapaz ou rapariga, se calhar com um campo tipo boolean,
que não ocupa quase nada. Basta um bit com 0 ou com arquivado na base de dados, que não ocupa nada. Nós depois, claro que depois temos que trabalhar do lado do client-side, ou neste caso server-side. Se retornar um 0, por exemplo, na base de dados, seria um masculino, se retornasse um, seria um feminino, e essa era a informação que seria apresentada. Dados redundantes. Calcular dados através de outras colunas, por vezes através das queries, muitas vezes nós poderemos ter outros dados e chegarmos à conclusão que não é preciso mais uma tabela. Portanto, as bases de dados têm que ser muito eficientes, muito bem projetadas, e só com a prática é que se vai adquirindo esse traquejo. E optimizar a tabelas, que é usar mais tabelas. Parece ser uma contradição de cima, mas não é. Por vezes, uma tabela muito grande torna as consultas mais lentas. E chegamos à conclusão que às vezes é preferível ter mais do que uma tabela. Certo? Vamos falar nisso já a seguir. Por exemplo, se tivermos uma base de dados com poucas tabelas, que problemas é que podemos ter? Podemos ter repetição dos dados. Isto também não é nada comum. Isto é só um exemplo mau para vocês começarem a pensar como é que estas coisas se fazem. As tabelas maiores com queries tornam as queries mais lentas. O que é as queries? E as consultas que nós temos que fazer em SQL através de alguns programas de ajuda ou à unha. Se quiserem fazer à unha, aconselho-vos um livro muito bom sobre isto, mas mesmo muito bom. Usa a cabeça SQL e se vocês depois quiserem uma ajuda com ele, mandem-me um e-mail, que eu tenho algumas partes muito boas para partilhar com vocês, respeitando sempre os direitos de autor. Ok? Portanto, silviamedias@gmail.com. Outro problema é o aumento da probabilidade de erro na inserção. Inserir novos dados é algo repetitivo e demorado, e a alteração ou modificação dos dados dificultada. É só alguns problemas associados. Isto é assim. A primeira coisa que se faz quando se vai construir uma base de dados, e assim nos testes da universidade, não sei, no Brasil e em outros países da América Latina, se é assim que se faz, mas aqui eu cheguei a fazer testes destes. Dou-nos uma narrativa, do género desta que eu vou apresentar, que é uma narrativa, uma história. Oi. Assim. Esta aqui está mais simples. Por exemplo, você tem que armazenar todas as encomendas de uma loja de computadores, sendo necessário guardar os dados do vendedor e do comprador e os dados da encomenda. E a partir daí nós temos que construir uma base de dados. Ou algumas que eu estive muito elaboradas, claro que quando estamos a fazer exames não é assim. Imagina um pastor que tem não sei quantas rebanhos de ovelhas e depois quando vai fazer a pastorícia nem sempre leva as mesmas, portanto aquilo por vezes até para nós dar-nos um nó na cabeça. O objetivo é esse, não é? Isso é que é a narrativa. E depois na narrativa nós temos que começar logo a identificar as entidades e as propriedades. E muitas vezes a própria narrativa já a tem. Por exemplo, aqui temos armazenar todas as encomendas. Por exemplo, entidade, encomenda de uma loja de computadores. Sendo necessário os dados do vendedor, outra entidade, que é o vendedor, é quem vende, o comprador, outra entidade, e depois cada uma destas entidades vai ter as respectivas propriedades. Certo? Isto é uma coisa muito simples. E agora vamos até o Workbench, aliás já fomos, e vou-vos dizer só assim por alto, mesmo por alto, como é que tudo isto se integra. Porque vocês vão estar a pensar, mas eu estou no Workbench, como é que eu depois faço para ter lá a minha base de dados no site, para responder a queries? Primeira coisa, vamos começar aqui por Workbench. O Workbench o que é que faz? O Workbench
ajuda-nos a modelar a base de dados porque tem uma componente visual. Porque senão, nós tínhamos que fazer isto. Porque isto por trás tem código SQL. Tínhamos que fazer isto tudo à unha. Claro que só para especialistas. Depois de termos aqui todas as nossas tabelinhas, temos aqui todas as nossas tabelas com as relações. Olha aqui as relações, que eu depois hei de falar nisso, mas já vos posso dizer que há estas relações 1 para 1, 1 para N, 1 para 1, 1 para 1, aqui com linha contínua, etc. Estas são as relações que estabelecem entre um cliente e um produto. Por exemplo, que relações de género? Um cliente compra um produto. Isto é uma relação. Um produto é comprado por um cliente, mas um cliente pode comprar vários produtos. Mas um produto é comprado sempre por um cliente. É estas coisas assim, que depois vão gerar relações. E depois no fim dela está feita, dela está modelada. Depois, aqui o Workbench tem aqui uma funcionalidade que é gerar o SQL disto. O SQL que a gente guarda no computador. Então, aqui o Workbench tem aqui o Four-Way Engineer. Desculpem pelo meu inglês, que é muito mau. Eu venho de francês, tenho dito várias vezes. Carregamos aqui. Tem aqui várias opções que eu ia fazer uma aula só para isto, mas é só para vocês ficarem com uma ideia. Next. Mas isto no fim ia gerar um SQL que eu guardava aqui no meu computador, certo? Depois a gente com esse SQL, eu estou-vos a mostrar uma coisa que até nem devia, mas não tem mal nenhum. Isto é alguns sites, alguns que eu estou a gerenciar, e isto é o cPanel. Claro que vocês têm que ter aí um provedor de hospedagem. E por exemplo, vamos aqui por exemplo a este. Ok? Todos eles vão ter um sítio onde tem a gestão das bases de dados. Por exemplo, este aqui, estou a vir aqui database, e depois seria aqui dentro que vocês iriam criar o nome do utilizador para essa base de dados e iam fazer a importação daquele SQL. E se desse tudo bem, iria lá ser gerada então a base de dados, correto? E vocês depois iam ter aqui uma área de gestão que é uma SQL Database. Vamos entrar aqui. Não devíamos estar a mostrar isto, mas pronto, paciência. Estão a ver aqui administrar aqui a base de dados. Isto no princípio está tudo limpo, a gente cria, está tudo limpo, e quando fazemos a importação daquele SQL gerado aqui para o Workbench, isto é criadas todas estas tabelas. Ok? Certo? Nós veríamos aqui a SQL, só para vocês ficarem com uma ideia, importar. Era aqui nesta aba que se importava, e no fim, se desse ok, estava tudo muito bem. Agora, por vezes, a gente fica muito triste porque dá erros, mas não se preocupem, tudo se resolve. Portanto, hoje era só isto que eu vos tinha para dizer. Só esqueci-me de outra coisa. Esqueci-me de outra coisa importante. Lembrei-me agora. Eu vou até aqui. Depois da base de dados estar aqui criada, depois na parte do front office, não é? Por exemplo, vou mostrar aqui. Vou-vos aqui o meu Dreamweaver.
É aqui que nós temos que ter. Temos, por exemplo, o trabalho com o PHP, e é aqui com o PHP que nós temos que fazer conectar através do PHP à base de dados, e depois da conexão estar estabelecida, a gente então começar a fazer as queries, tudo com comandos SQL, certo? Isto vai abrir, seria aqui, deixa-me ver se eu tenho aqui algum exemplo. Deixa-me ver este. Deixa-me ver aqui. Tem para aqui algum exemplo para eu vos mostrar. Tenho aqui este, que é um pequeno estudos que andei a fazer sobre SQL, sei lá, portanto, read, o CRUD é muito conhecido na área da base de dados, que é read, create, delete, que é apagar, etc. Olha aqui um exemplo de uma query, nem de propósito, ok? Aqui estes dados, estão a ver aqui o PHP. Portanto, há uma série de coisas, meus amigos, vocês vão ter que aprender. Quer queiram, quer não, se gostarem disso, têm que continuar. Isto aqui, este require e este ficheiro config.php, vamos procurar, está aqui. E este é o que faz, por assim dizer, abrir a conexão com a base de dados. Temos o host, o user, a passe, e dizemos qual é a base de dados, qual é o nome da base de dados que queremos conectar. Depois criamos a conexão, onde passamos estes três parâmetros, o host, o user. Depois, se este ordem ao morrer é para o caso de dar algum erro, por exemplo, password errada ou quebra da ligação à internet, etc. E é isto. Por isso é que este config está aqui, quer dizer que eles chamam, se foi tudo bem feitinho, então ele vai fazer esta query, que é selecionar from uma tabela que se chama clientes, quando o cliente ID for alguma coisa, ok? E há de retornar os dados. Não vou agora explicar isto em pormenor, mas é para vocês ficarem mais ou menos com uma ideia como isto se faz. Espero que me tenha explicado mais ou menos bem. Portanto, por hoje era tudo. Já sabem que tem aqui o meu site pessoal, se me quiserem enviarem um formulário, e o meu e-mail, os meus 2 e-mails. Espero que fiquem bem e até à próxima.